Olá, gente querida! Hoje é domingo, sexto domingo do tempo comum, dia 14 de fevereiro. Nós nos reunimos para celebrar a nossa Páscoa semanal em torno da Santa Palavra de Deus, em torno da Santa Eucaristia. E a liturgia desse domingo nos ajuda a refletir sobre os leprosos, a condição do leproso no tempo de Jesus. Ele que vivia excluído, ele que vivia fora. Jesus cura um homem leproso para incluí-lo, mesmo que ele, Jesus, agora ele é que fica do lado de fora. Vamos acompanhar o texto. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, na primeira leitura desse domingo, pode-se escolher entre duas leituras. Ou o texto de Levítico capítulo 13, que nos apresenta a condição do leproso no Antigo Testamento, ou a cura do sírio Naamã por Eliseu em 2 Reis capítulo 5. A primeira leitura do livro do Levítico, no capítulo 13, é muito importante, exatamente porque nos dá a situação concreta como viviam os leprosos no Antigo Testamento e também no tempo de Jesus. Assim diz o texto da primeira leitura: Quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com aparência do mal da lepra, seja levado ao sacerdote, a Arão ou um dos filhos dele, que também são sacerdotes. Se o homem estiver leproso, ele se torna impuro, e o sacerdote deve declará-lo impuro. E assim, a pessoa atingida pelo mal da lepra andará com as vestes rasgadas, o cabelo em desordem e a barba coberta, e deve gritar: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que este homem estiver leproso, ele estará impuro. E sendo impuro, ele ficará isolado e vai morar fora do acampamento de Israel. Era essa a situação do homem impuro no Antigo Testamento e também no tempo de Jesus. Ele devia apresentar-se ao sacerdote.
O sacerdote é quem dava o diagnóstico. O sacerdote também é que dava todo o ritual das abluções, das lavagens, das purificações. Ficando então curado da lepra, devia mostrar-se novamente ao sacerdote, que dava o veredicto sobre a cura ou não. É muito interessante perceber que, ao ser declarado leproso, ele fica completamente impuro e, portanto, incapaz de participar do convívio social. Perdia o convívio com a família, com a sociedade, não podia participar da sinagoga, não podia oficiar no Templo de Jerusalém, oferecer sacrifícios, completamente fora, completamente excluído da convivência social. Bonito no texto do Santo Evangelho de hoje é a primeira frase que esse homem diz a Jesus: se queres, tens o poder de curar-me. Essa talvez seja a oração mais bonita da Bíblia. É o pedido de uma pessoa humilde. Se queres, tu podes. E Jesus responde com muita beleza, primeiro por meio de dois gestos, de duas atitudes. Jesus demonstrou compaixão e depois Jesus estendeu a mão para tocá-lo. A atitude de Jesus é a atitude da compaixão. Alguém que se move profundamente no seu coração, nas suas entranhas, na sua intimidade, na sua interioridade, e por isso, movido por essa atitude, o verbo grego é muito interessante, provém exatamente da raiz de rechem. Rechem significa as entranhas, o útero materno. Mesma coisa em grego, no Novo Testamento. O verbo splanchnisomai significa alguma coisa que se move do mais profundo da interioridade do ser humano. Jesus é capaz de empatia, Jesus é capaz de sofrer com aquele homem. A palavra compaixão significa exatamente isso, ser capaz de padecer com o outro. Jesus então padece com aquele homem leproso para curá-lo, para libertá-lo. Elemento fundamental. A atitude de Jesus é a atitude da compaixão. E por causa da sua atitude de compaixão é que Jesus se move na direção do homem para tocá-lo, para libertá-lo, para curá-lo. Eu quero, fica curado. Um segundo elemento que eu gostaria de destacar no texto do Santo Evangelho de hoje é o que no Evangelho de Marcos é conhecido como o segredo messiânico. Jesus proíbe ao homem, veja o versículo 44, Jesus proíbe e diz: não contes nada disso a ninguém. Faz parte da estratégia teológico-literária do Evangelho de Marcos, o chamado segredo messiânico. A identidade profunda de Jesus só pode ser revelada no mistério da cruz e da ressurreição. E cada pessoa, mesmo que haja o testemunho de alguém, mas cada pessoa individualmente precisa fazer o processo mistagógico para descobrir a identidade do Senhor. Quanto mais Jesus apela para que o homem não conte nada disso a ninguém, mais ele espalha a notícia. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. É assim que começa o versículo 45. Então, a estratégia missionária ou a estratégia teológico-literária do chamado segredo messiânico é uma estratégia teológica, é uma estratégia catequética, para que cada pessoa, ela mesma, entre no processo, faça o processo
da descoberta da identidade de Jesus. E, finalmente, um terceiro elemento que eu gostaria de destacar para a nossa oração é aquilo que está no final do versículo 45. Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. É muito interessante como o texto começa. O texto começa falando do homem leproso. O homem leproso está proibido de conviver socialmente. Aquele homem leproso não pode conviver nem com a família, nem com os seus amigos, nem na sinagoga, nem na sua comunidade. Como que, entre aspas, Jesus se torna leproso. É Jesus que agora fica na solidão, nos lugares ermos e solitários. Ele já não consegue mais entrar na convivência social, na cidade, porque todos o procuram e o procuram para receber graças, favores, coisas concretas, encher a barriga, receber curas. Jesus não aceita essa relação comercial de utilitarismo, de buscar em Deus apenas uma espécie de amuleto, um Deus utilitário, um Deus como que uma marionete, um boneco que a gente manipula ao próprio bel prazer. Deus não é um ídolo que pode ser manipulado. Deus continua sendo Deus e ultrapassa todas as nossas pretensões. É muito interessante também na liturgia desse domingo rezar o Salmo, que é o Salmo 31. Para o salmista, o maior de todos os sinais de lepra é o pecado. Por isso o salmista diz: feliz o homem que foi perdoado. Feliz o homem cuja falta foi encoberta. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo culpado. O salmista diz: eu confessei o meu pecado, eu dei a conhecer a minha falta, confessei o meu pecado e o Senhor me perdoou. É um salmo muito bonito. Isto é, para o salmista, o grande processo de lepra, fundamentalmente, é o pecado do ser humano. O pecado que nos afasta de Deus, o pecado que nos afasta dos nossos irmãos, da comunidade eclesial, o pecado que nos afasta da nossa própria identidade profunda. Porque a nossa identidade é de filhos de Deus, a nossa identidade é fazer a vontade do Senhor. Cada vez em que nos rebelamos, o pecado fere a comunhão com Deus, fere a comunhão com o próximo, fere a comunhão com a nossa própria identidade. Nós somos de Deus, fomos feitos para a glória do Senhor. Que o Senhor então nos cure de todas as nossas lepras, especialmente da lepra do pecado. O Senhor nos reintegre na comunidade eclesial, para que não haja nenhum filho, nenhuma filha de Deus marginalizado, excluído, fora da convivência humana. Esta semana, nós começamos a Quaresma na quarta-feira, e com a Quaresma começamos também a campanha da fraternidade. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, durante o período da Quaresma, realiza a campanha da fraternidade. Neste ano de 2021, a campanha da fraternidade é ecumênica. Por que a Igreja propõe essa campanha da fraternidade a cada ano? Para concretizar a nossa conversão quaresmal. A finalidade principal é exatamente vivenciar e assumirmos a dimensão comunitária e social da Quaresma. A Quaresma é um tempo litúrgico fortíssimo de conversão e penitência,
mas é também para nos conectarmos com os irmãos, para vivenciarmos um tema catequético importante que a Igreja nos oferece. A campanha também é feita concretamente no dia 28 de março, no Domingo de Ramos, e com o dinheiro arrecadado na coleta da campanha da fraternidade, são financiados projetos no Brasil inteiro. Parte da coleta fica na própria diocese. Então, parte da coleta que é feita no Domingo de Ramos fica na própria diocese, na sua diocese. E se compõe o chamado Fundo Diocesano de Solidariedade, exatamente para financiar projetos em meio aos pobres, aos deserdados, aos abandonados, às pessoas mais carentes. O dinheiro que você oferece é para financiar projetos sociais e para cuidarmos da vida. Durante muito tempo, a Igreja Católica no Brasil recebeu dinheiro da Alemanha e ainda recebe, mas está na hora, cada vez mais, de nós, cristãos católicos, financiarmos também projetos sociais importantes para sanar um pouco o sofrimento, a dor dos nossos irmãos e irmãs. O tema da campanha da fraternidade deste ano é Fraternidade e Diálogo. É um convite para superarmos toda discriminação, toda intolerância, todo ódio. E o lema da campanha da fraternidade é: Cristo é a nossa paz. Daquilo que era dividido, ele fez uma unidade. Isso nós tiramos da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14. Vamos então vivenciar com muita alegria esta campanha da fraternidade e você pode participar dela com muita solidariedade, compaixão e empatia, dando a sua cooperação para compormos o Fundo Nacional e o Fundo Diocesano da Solidariedade. E assim prestarmos assistência aos mais sofridos, aos mais pobres, aos mais abandonados entre nós. Um abraço a você, até amanhã, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.